prova de fogo. E eu faço, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere à prova de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço de Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Assim seja. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por esse instante que estamos aqui hoje. Porque Deus é tão bom, tão maior que nós, que nos proporciona este momento lindo de estar nessa casa espírita, cheia de luz, de paz e de esperança. E que todos aqui hoje sintam-se acolhidos pelos guardiões desta casa, pelos nossos amigos espirituais, que estão todos aqui reunidos para continuarmos, para ajudarmos no nosso trabalho de hoje. E que a paz envolva cada um de vocês, indo diretamente a cada momento da nossa vida, a cada pedacinho que temos de lamentações, de dor, que possa hoje, ao atravessar essa porta, sair um pouquinho melhor. E que Deus, em sua infinita misericórdia, que nos acolhe todos os dias e todas as horas, esteja sempre conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixe cair na tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. E damos por início o nosso trabalho de hoje com a nossa palestrante Níquia, que é um prazer que esteja aqui conosco. E vamos vibrar positivamente tudo que ela estudou para nos passar, que nós possamos sair daqui com mais força para atravessar a nossa existência aí fora, né? Porque não é fácil. Prazer. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje escolhi desse livro, não sei se tem na casa, mas ele trabalha com o Código do Monte, mas ele trabalha com as bem-aventuranças. É muito interessante o livro, ele traz os esclarecimentos, então, de uma forma diferente, assim, mais ampla, para a gente compreender a nossa caminhada. Vamos falar sobre a virtude. Do alto do monte, soprava um vento leve e deliciosas vagas de perfume.
As brisas da Galileia se havia impregnado de virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Da mesma forma que apreciamos uma obra de arte de vários ângulos, dependendo do olhar que focamos, também as manifestações do Cristo se apresentam de diferentes maneiras, ou enxergamos de modo novo, porque, na verdade, somos nós que vemos mudado. Não é a obra que muda, mas somos nós, né? O que encanta é que as passagens são as mesmas, mas a cada leitura de suas belas parábolas, experimentamos sempre um sabor de primeira vez. Por que nós experimentamos sempre um sabor de primeira vez? Se nós reportarmos para trás as leis de Moisés, né, que pregava a lei de olho por olho, dente por dente, era uma maneira de nós entendermos as leis. Depois veio Jesus vivenciar a lei do amor. E essa vivência da lei do amor, então Jesus veio e vivenciou. Então ele não veio destruir a lei de Moisés, mas sim exemplificá-la. E para que nós entendêssemos então que não era arrancando o olho, né? Se arrancasse o olho de um familiar meu, a outra família, a minha família podia arrancar de toda a família do outro. Então Jesus veio com esclarecimento. Então não era para destruir a lei, mas exemplificá-la. A lei do amor é dando que recebemos. Então, se alguém fura o olho, a gente não vai mais furar o olho do outro. Vai compreender, auxiliar, é dando que recebemos. Então, assim como Jesus veio numa época determinada esclarecer melhor, ele disse também que ele não poderia ensinar tudo ou dizer tudo, porque ainda nós não estávamos preparados. Não compreenderíamos. Então ele deixaria, ou mandaria, o Consolador prometido, que então seria a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina. Então a nossa doutrina, ela traz os esclarecimentos, então, não na vivência do amor, a responsabilidade, a conscientização da onde a gente vem, então uma maturidade, da onde a gente vem, o que a gente fica fazendo aqui e para onde a gente vai. Essa passagem, agora nós já temos condições de assimilar. Mas para que a gente possa assimilar, então, os 10 mandamentos continuam sendo lá de Moisés. Mas a nossa compreensão, assim como disse ali na leitura, cada vez que se lê uma obra, se compreende melhor. Eu trazendo para um exemplo mais da nossa vivência, quando nós nascemos, então a gente nada se perde, tudo se transforma. É muito interessante isso. Fica tudo armazenado em nós. Nós desencarnamos e não perdemos nada. Então, mas se eu aprendo a caminhar, quando eu reencarno, eu já deveria nascer sabendo caminhar. E eu não sei. Os neném não nascem sabendo caminhar. Eles aprendem. Aprendem, né? E nós, como pais, nós ficamos apreensivos. Porque a gente tem medo que eles caem, que eles se machucam, que essa coisa toda. Mas nós não vamos impedir que eles caminhem por isso. Eles podem até se machucar, mas nós vamos estimular eles para que eles caminhem. Então, se eu já aprendi a caminhar numa vida, como é que eu vim nessa vida sem aprender a caminhar? Com o véu do esquecimento. E com a possibilidade, então, de um recomeço, de um novo aprendizado. Inclusive na nossa linguagem, né? Cada comunidade, cada lugar
até tem o sotaque. Aqui nos Catarina tem um sotaque meio... dizem que os gaúchos, como eu, né? Diz que falam cantado. Eu não noto que falo cantado, mas diz que fala cantadinho. Então, cada lugar tem as suas características. Mas não é porque eu tenho uma fala cantadinha que eu não posso entender a mesma coisa que os Catarina, que a raça, então, dá uma prolongada numa outra sílaba, vamos entender. Quando a criança caminha, então volta a caminhar de novo, vai numa nova família, novos pais, novos irmãos, e aquela caminhada vem novamente, novo aprendizado. Então, como toda aquela bagagem que ela vivenciou nas vidas antes, ela traz consigo, no seu perispírito, e com aquilo que ela tem, se propõe a domar, porque nós reencarnamos então para domar as nossas más tendências, para nós evoluirmos. Viemos do plano espiritual, reencarnamos no planeta Terra com a finalidade de aprendermos. Não é aprender ter coisas, aprendermos a sermos melhores hoje do que ontem. Então esse aprendizado é para a vida inteira. O que levamos daqui é o nosso aprendizado moral, aquelas coisas, aquelas virtudes, então que eu estava falando da virtude, né? As virtudes adquiridas. E como é que eu vou lembrar, então, de caminhar essa coisa toda? Então vai ter um novo aprendizado, assim como caminhar. Mas eu vou trazer a minha tendência. Se eu tenho tendência a falar mal dos outros, ou qualquer outro vício que eu tiver, ele vai aflorar em mim aquela vontade daquela minha má tendência para que eu possa trabalhar. Para que eu possa, então, compreender de um outro prisma e domar a minha má tendência. Então, eu vou ter uma família, uma situação conflitante, que é justamente para mim trabalhar isso. Se eu falei muito mal dos outros, tenho a maledicência como meta de aprendizado nessa encarnação, talvez tenha alguém por perto de mim que vive falando mal de mim. E daí eu vou sentir e vou ver, mas como assim? E daí dá os atritos. Mas nesses atritos, nesses conflitos, nessas aflições, é que nós vamos chegar num consenso ou no aprendizado. Então, por isso que é através da dor nós crescemos. Mas a dor, então assim, que a dor é a felicidade? Não. A dor em si, ninguém sofrendo dor vai ser feliz. Mas quando a gente vence a aflição, a gente fica feliz. Quando a gente vence um conflito, quando a gente vence uma doença, aí a gente se sente feliz, se sente fortalecido. Depois que a criança, mesmo que ela caia, mesmo que faça trabalho, e aí ela aprender a caminhar, todo mundo fica feliz. Então, é o esforço que cada um tem que fazer para a sua evolução. Por isso que não tem ninguém que Deus privilegia. Na lei divina, não tem suborno. E todos nós temos que fazer por merecer. Somos herdeiros de nós mesmos. O trabalho, como eu falei na última explanação que eu fiz, o trabalho ele é necessário para o nosso crescimento. Não tem como não crescer. E até tinha um exemplo que o Divaldo estava muito doente, e febril e tudo, e a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, chegou e disse para ele: Divaldo, levanta e vai, tem um trabalho mediúnico, vai lá trabalhar. E aí o Divaldo disse: não, mas Joana, mas tu não vê que eu tô 95% morto, eu tô ruim, eu tô muito ruim, não vê? E ela disse assim: pois é, eu tô 100% morta e tô aqui trabalhando, levanta e vai. É bem interessante. Então, nós, por qualquer coisinha, nós não queremos trabalhar. Nós não queremos vencer a nós mesmos. Nós queremos vencer o outro. A doutrina, então, nos traz como
chamamento, como oportunidade de entendimento, de cada vez que nós lermos o Evangelho, ou estudarmos alguma obra, nós relermos ela, vamos conseguir entender diferente? Não é porque a obra está diferente, é porque nós nos modificamos. Então, esse é o chamamento. Quanto mais eu busco me esclarecer, mais compreensão eu vou ter. E menos trabalho eu vou passar. Então, assim, se eu estudar bastante, se eu não vou ter problema nenhum na minha vida? Não. Milagre não existe. Milagre não existe. Agora, se eu tiver o conhecimento da situação, que aquela problemática, ela vai me servir para que eu me torne uma pessoa melhor nesta vida, e consequentemente nós espíritas sabemos, não é que acreditamos, nós sabemos que a vida continua, então nós vamos ter mais estímulos ainda para buscar a domar as nossas más tendências, ou a transformar nossas más tendências em virtudes, que não é fácil. Ah, mas fazer como Jesus fez. Ah, mas não é fácil. Mas se fosse fácil, nós não precisaríamos estarmos num planeta de expiação e prova. Nós estaríamos num planeta superior. Então, se nós estamos num planeta de expiação e prova, é porque nós estamos ainda a caminho da perfeição. E como não tem nada que a gente receba que o outro faça, para a minha evolução, eu vou ter que conquistar a mim mesma, as minhas virtudes. Porque se meu filho, meu marido, meu amigo, ele tem virtudes, é da conquista dele. Mesmo que eles queiram me dar as virtudes deles para mim, não vai dar. Porque quando nós desencarnarmos, a energia, né, e é armazenado onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então está tudo na consciência. A lei de ação e reação, a lei de atração. Então até as próprias problemáticas nós atraímos. Mas como assim? Eu não vou atrair uma situação ruim para mim? Vou. Através da energia que emana dentro de mim, mesmo com o aprendizado adormecido, nós nascemos com as lembranças adormecidas, ela energeticamente ela vai atrair, como imã, vai atrair o conflito para que eu possa então exercitar esse conflito, debater, conversar, essa coisa toda, para que eu entenda e compreenda. Assim como a obra que eu leia mais 10 vezes, eu vou compreender melhor, eu vou me entender e vou agir diferente. Aí então eu adquiri a virtude. Aí eu não vou atrair mais o problema aquele. Porque se as problemáticas, então, nós somos todos iguais. Somos todos no mesmo barco. Todos nós temos conquistas, porque quem não tem conquista não está no planeta Terra. Está no primata lá. Então, se nós estamos no planeta de expiação e prova, nós já temos alguma conquista. Todos nós temos conquistas. Mas todos nós temos ainda por conquistar. Então, assim, mas como assim? E somos todos iguais? Aquilo, se eu conquistei a virtude da maledicência, eu posso não ter conquistado a virtude da inveja. Então, assim, eu não sou invejosa no caso de vestimenta, digamos, de roupa, de coisa assim. Mas eu sou invejosa de carro, em alguma coisa. Então, se nós estamos no planeta Terra, nós temos ainda a domar o nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, assim, mas qual é que eu tenho? Eu não posso saber qual é que vocês têm. Cada um vai saber de si. Porque é cada um que vai ter que responder pelos seus atos, bons ou menos bons. Ninguém vai responder por nós, embora sermos influenciados.
mesmo que eu seja influenciado a maledicência, se eu falar mal, eu vou responder. Porque é daqui que vai emanar energias maléficas. Então eu vou colher, não tem plantar sem colher. Nós vamos colher. Mas e a influência então? Aquele que me influenciou também vai responder pelo ato dele. Mas ninguém é isento. Eu estou com meu neto aí e ele jogou o saquinho de sacolé do lado de fora da cerca. E aí eu vi aquele ar, eu acho que foi ele. Mas não vi ele jogar. Daí esperei ele levantar no outro dia, deixei lá. Nicolas, o que é aquilo ali ó, no pátio? É o saquinho de sacolé. E ele já meio se encolheu. Porque já sabia que era ele. E aí eu perguntei para ele, por que você jogou lá? Porque meu pai também joga. Então eu vou me isentar da culpa porque outro faz. E daí eu disse para ele assim, mas então nós vamos ter que ensinar teu pai. Porque você já sabe que não é de jogar lá. Ou não sabe. Você já não aprendeu? Eu aprendi. Então tu vai lá, junta o papel, põe no lixo onde é devido, e tu sabe que não é para fazer assim, e nós vamos conversar com teu pai. Porque um erro não justifica o outro. É uma bobagem. Olhos de ver. Se fosse um tempo atrás que eu não tivesse aprendido isso, o meu pai é meu filho. O pai dele é meu filho. Então eu estou ensinando o neto. O filho eu não ensinei. Pelo jeito. Não aprendeu, então. Então, quando nós aprendemos a não delegar para o outro a nossa atitude, a influência, nós vamos responder pelos nossos atos. Não importa se o outro faz ou se o outro não faz. Eu vou burlar essa lei aqui porque todo mundo burla. Se todo mundo burla e eu sei que burlar essa lei é errado, eu vou ter uma consequência. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei divina. Não vou subornar porque não é porque os outros subornam ou porque eu deixo de subornar. Eu não vou subornar porque eu não acho certo. Então, assim como todas as virtudes, elas são exercitadas, aprendidas. Inclusive a lei do humor. Ninguém nasce amando. E Jesus fala lá, amar os vossos inimigos. Mas ele diz também que amar os inimigos não é a mesma coisa que a gente tratar um amigo. Tratar os inimigos não é a mesma coisa que a gente tratar um amigo. Mas é não desejar o mal para ele. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, se nós começamos por aí, o que nós vamos exercitar? Uma virtude. A virtude do amor. A virtude que quando nós começamos a exercitar assim, quando nós vemos, ele já não é mais inimigo. Porque se ele me agride, eu já vou ter exteriorizado dentro de mim que ele é um doente que precisa de ajuda. Eu não vou mais reagir, eu vou agir. Como é que Jesus fazia? Será que Jesus reagia? Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Mas para que nós agirmos como Jesus, nós temos que praticar no nosso dia a dia. Então, é nessas coisas, então a gente sempre pensa assim, não, mas eu vou no fim de semana, lá no sábado, vou rezar, vou no centro espírita, vou tomar um passe, vou tomar uma água fluida, vou trazer água fluida para casa, porque daí não vai ter mais problema, não terá mais conflito. Vai ter sim. Mas quando eu vou na casa espírita tomar o passe, fluidificar a água que eu levo para casa, eu vou levar energias positivas para me ajudar, me dar força, para que eu vença a mim mesma. Para que eu entenda, Pai, me ajuda a compreender como eu faço para lidar com esta situação, com essa problemática, Pai. Como é que eu faço? Me dê uma luz. Daqui um pouco aparece alguém.
Teve um vizinho, ele precisava botar uns fios lá na luz. E ele precisava de uma escada grande. Ele disse, eu vou deixar os fios esticados, e quando alguém com uma escada, como os os telefones, essa coisa toda, passarem, eu vou pedir emprestada a escada para poder alcançar lá em cima no poste. E se movimentou. Foi até o lugar, começou a esticar os fios, veio o menininho. O menininho disse, daí ele contou para o menininho perguntou, o que o senhor está fazendo, não sei o que, essa coisa toda. Eu estou tentando, vou deixar tudo espera, mas eu preciso de uma escada grande para alcançar lá, não sei o que. Mas o meu vô tem. E eu vou conseguir. Pegou a bicicleta, foi até a casa do vô, chamou, foram lá pegar a escada e já trabalharam, pronto. É interessantíssimo, né? É acaso? Não. O mundo conspira a nosso favor. Porém, nós temos que nos movimentarmos. Isso eu estou falando no material para que a gente visualize. Mas no nosso interno, as nossas dificuldades morais, que é que a gente leva, o que a gente leva quando desencarna? Todo o bem que eu fizer. Todas as conquistas das virtudes, das bem-aventuranças que diz o livro aqui, vencidas. Isso é as virtudes. Então, amar os nossos inimigos, fazer todo o bem que eu puder. Quanta coisa nós temos para fazer e não fazemos. Porque a gente sempre esquece. Quando eu me aposentar, quando eu fizer não sei o quê, aí eu vou fazer tal coisa. Quando eu ganhar na loto, né, aí eu vou fazer não sei o quê. Então, para encerrar, eu vou ler aqui um exemplo de virtude que fala da Alcione, no livro Renúncia de Emmanuel. É um romance. Você deve ter na casa, né? É muito bom o romance, um livro bem legal. Atingindo estágios angelicais, opta por voltar à Terra para promover a ascensão de um grupo de tutelados seus. Trabalha como governanta em rica mansão. Era muito estimada pelo dono da casa, Cirilo, a filha Beatriz e seu sogro Jacques, mas detestada por Susana, a patroa, enciumada de suas virtudes, e por ser estimada pelos demais. Não se cansava de fustigá-la, impondo-lhe tarefas rudes e humilhantes. Queria que ela pedisse demissão, já que não podia demiti-la. Certo dia, chama a governanta e manda substituir a lavadeira, que estava doente, no objetivo de humilhá-la. Alcione aquece sem problema, mas a menina Beatriz, vendo-a no tanque, revolta-se. O marido se irrita e recrimina a esposa com aspereza. Susana, sendo descoberta no seu intento, agita-se e debruça-lhes em lágrimas. É nesse momento que Alcione toma a iniciativa para dizer que foi por iniciativa própria que quis fazer o serviço, sem afetação, com naturalidade. Protegeu a sua agressora, livrando-a do peso da responsabilidade. Quando o amor acolhe a inveja, essa se transforma em admiração. Desde ali, Susana passa a admirá-la e tornam-se amigas. De todo o mal se tira um bem. O mal que se forma à nossa volta tem um único objetivo: oportunizar para que nós sejamos melhores, vencermos as nossas más tendências, para que sejamos espíritos mais evoluídos,
Então, quanto mais eu entender que eu não posso dar desculpa das minhas faltas, assim como o Neto, eu vou jogar por quê? Por que eu joguei? Bom, eu vi o pai jogar, então me deu vontade de jogar, mas não isenta a minha culpa. Então, em tudo, quanto menos nós darmos desculpa para as nossas mazelas, mais com nós estamos. Sempre o problema não é o outro, é nós. Que possamos, então, seguir o exemplo de Alcione. Não é fácil, né? Mas é possível. Jesus, o mestre guia, veio vivenciar para que a gente entendesse e não duvidasse, né? Podemos seguir sim. Obrigada pela atenção, uma boa tarde. E assim, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. E neste momento, vamos pedir ao nosso Pai maior, a Deus, infinito amor e bondade, que nos auxilia em todos os momentos. Pedir pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros de jornada que estão conosco nessa caminhada longa, que parece longa, mas ela é muito curta. E que Deus nos dê força, coragem, para que possamos a cada dia mais nos transformar em pessoas melhores e ajudar aos nossos irmãos. Estamos fazendo a nossa caridade? Pedimos sempre, só sabemos pedir e nos lamentar. E agradecer a Deus. Agradecer por esses dias maravilhosos que está nos proporcionando nessa praia, aos que estão de férias. Agradecer por estarmos junto com a nossa família, por termos nossos pais, quem tem ainda, e quem não tem, rezar sempre por eles, ampará-los. Estamos fazendo a nossa caminhada certinha? Claro que não, né? Às vezes a gente cai, a gente tropeça, mas vamos sempre levar o nosso pensamento ao nosso maior guia, que é a nossa luz do caminho. Quem nos permitiu estar aqui hoje para nos melhorar, que nos deu essa oportunidade, que pedimos a Ele, não foi imposta, nós pedimos para estar aqui. Nós escolhemos os nossos pais para estarmos aqui hoje, então vamos agradecer a cada minuto de nossas vidas, o pão que nos alimenta, a água que nos fortalece o nosso corpo, agradecer os filhos que Ele nos deu para nós encaminhar no bom caminho, para nós fazermos eles melhor, para educarmos, que as tendências vêm, a gente sabe que tem tendências más, mas que nós temos que ajudá-los a melhorarmos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, olhe por todos nós, sem esquecer. Deus olha, Ele sabe tudo que nós precisamos. Então, não vamos pedir o que nós precisamos. Vamos pedir que Ele nos ajude a ajudar o nosso irmãozinho. Vamos, neste momento, pedir pelos irmãozinhos do Vale do Suicida, que no estado deplorável, que não sabe o que fazer, tiram a própria vida, que não sabe o momento difícil, a gente não sabe, a gente não deve julgar, porque ninguém sabe o que ele está passando. Vamos pedir pelos irmãozinhos do Vale do Suicida e pelo Vale dos Sofredores, que neste momento clamam e pedem a clemência de Deus, o perdão a Deus, que eles possam ser atendidos e que nós aqui nesse caminho que estamos, possamos ajudar com nossas preces, com nosso olhar de amor e de esperança. E que a Deus tudo permite, mas a colheita é necessária. Vamos plantar o amor para poder colher o amor. Não plantar ódio nem rancor, porque a dor é triste e nós sabemos como dói. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome.
Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Queremos pedir, se vocês puderem, né, a nos ajudar, que nós queremos finalizar a nossa casa ali, rebocar. Muitos de vocês já contribuíram com a nossa casa, mas se vocês puderem ir até a Laje Sul ou deixar aqui um valor para a gente poder comprar o saco de cimento, nós vamos precisar de cimento, de cascalho, vamos precisar de cascalho não, de areia, brita, é para rebocar a casa. Se vocês puderem, e tinta a gente vai precisar para pintar, se vocês puderem nos ajudar, a gente agradece de coração, tá? Se não puderem, a gente agradece mesmo assim. E terminando nossos trabalhos, nós vamos para... E tem os livros também, que é R$10 ali, R$10 ali, se vocês quiserem levar para casa, tá? Baratinho. Tem obras maravilhosas ali, tem romances, tem obras. Se vocês puderem levar, agradecidos também. E agora nós vamos terminar o nosso trabalho em paz. Muito obrigada pela atenção de vocês.